Olá, gente, tudo bom? Bem-vindo ao nosso encontro do Delas para Elas. Hoje a gente tem a doutora, a professora Samara Toniasso, professora de yoga com especialização em neurociências, tá? E onde ela vai trazer artigos científicos para comprovar o que a gente sempre fala, sempre acha, que a yoga faz bem para a saúde física e mental. Bem-vinda, obrigada, muito obrigada pelo convite. Sou suspeita, né, para dizer que assim, fiquei muito feliz com a oportunidade de trazer yoga para um canal de saúde. E é uma honra poder falar sobre yoga, sobre essa ciência que conecta físico, mental e emocional e trabalha, na verdade, assim, nosso bem viver. Conta pra gente a sua história. Porque você não é uma simples professora de yoga, uma professora de ginástica que se apaixonou pela yoga. Não, a minha história é meio fora do padrão, né? Porque, na verdade, eu venho do mundo executivo, eu venho do corporativo. Então, assim, a minha primeira formação foi economia, depois eu fiz pós em marketing, trabalhei muitos anos com o mercado financeiro, trabalhei em banco, trabalhei em indústrias. E, na verdade, sempre nesse universo comercial, marketing, mas eu praticava yoga já, desde os 20 anos, 21 anos de idade. E aí, assim, naquela época eu já imaginava que eu precisava de uma ferramenta que me auxiliasse a conseguir, assim, lidar bem com essas dinâmicas da vida, né? Não ficar ali... E naquela época eu não tinha nem filho, e eu achava já que eu já estava sobrecarregada. Não sabia de nada, né? Porque aí veio a maternidade para desconstruir muita coisa. Mas, na verdade, assim, nesse período, eu sempre fazia cursos, estudava muito. Mas, para mim, nunca pensei que depois de um tempo eu fosse passar por uma transição de carreira. E aí, em 2015, eu comecei com uma mudança. Vieram convites para dar aulas de yoga particulares. E aí, depois... convites para trabalhar em estúdios, até que chega um momento que a gente repensa muita coisa e eu vi que era possível, né, viver de yoga levando nesse formato, né, yoga com esse foco possível para todas as pessoas, tirando daquele lugar assim muito inacessível, porque muita gente imagina que, não vou praticar porque minha vida é muito acelerada, agitada demais, eu não tenho tempo para incluir yoga na minha vida, quando na verdade são essas as pessoas que mais precisam praticar para conseguirem manter assim esse ritmo, né, mais acelerado do lado de fora. Mas a minha vida foi mudando assim com o passar do tempo, né? Aí depois eu fiz outras formações em yoga com especialização em crianças e adolescentes. E aí, assim, depois disso tudo veio essa pós em neurociências e comportamento, que na verdade só vai confirmando, né, como que tudo, na verdade, está interligado e yoga é mais do que necessário. Todo mundo deveria praticar yoga, né? Então, vocês sabendo que ela procurou para ela e fez disso, teve uma transformação nela e fez ela mudar a carreira para isso. Conta pra gente quais são os princípios da yoga. Na verdade, assim... O que é a yoga? Que não é yoga, é yoga, né? É yoga. Não tem acento, mas fala yoga. Yoga, na verdade, é essa conexão, é uma filosofia milenar, né? Mais de 5.000 anos, indiana, mas não está atrelada a nenhuma religião. Mas é uma filosofia que busca, na verdade, integrar o físico com o mental e o emocional. Tanto que o significado da palavra yoga é união, unir esses aspectos. Na literatura dos sutras, na Yoga Sutras, a definição é o cessar das oscilações da mente, ou seja, conseguir diminuir um pouquinho aquele fluxo intenso de pensamentos que a gente tem o tempo inteiro, né? Acordou, os pensamentos começam a dançar na nossa mente. E aí a gente precisa ter uma gestão desse lugar, sabe? Para a nossa mente não ficar ali completamente perdida, desnorteada. E eu, assim, diria para você com 100% de certeza que yoga é uma ciência mesmo de autocuidado, de bem-estar, que trabalha a longevidade, a nossa longevidade com saúde, porque todo mundo, se a gente perguntar, todo mundo quer envelhecer. Todo mundo quer chegar nos 80, 90, 100 anos, mas ninguém pensa muito como é o formato desse envelhecimento. Mas como você quer envelhecer fisicamente? Né? Como que você imagina a sua mobilidade?
com essa idade. Você imagina, né? Como vai ser o seu caminhar, subir, descer escadas? Como vai ser uma torção? Como você vai entrar e sair de um carro? O que você vai estar fazendo ou não sozinho? Isso, assim, em relação ao físico. Sem ir muito para aquele aspecto, assim, de cuidado de uma forma maior ainda, né? Com o organismo. Mentalmente, como que essa mente vai estar, né? Dessa pessoa com 80 anos? Vai conseguir lembrar o nome de todo mundo? Vai conseguir fazer as coisas na rua sozinha, sem ajuda? Então, assim, yoga é pra gente pensar nessa longevidade, assim, como que eu quero estar lá na frente, com a minha saúde bem trabalhada, em movimentos que eu faço agora, sabe? Colheitas lá na frente, mais de um plantio que começa agora. E geralmente as pessoas não param muito para pensar sobre isso, né? A gente é muito imediatista, né? A sociedade ocidental é uma coisa muito imediatista. Eu acho que o brasileiro muito mais ainda. Super. A gente quer uma pílula mágica que resolva todos os problemas, onde a realidade e que o yoga mostra que você tem que construir. Exato. Tudo é uma construção. E como no projeto que a gente fez lá do Perder Xixi Não É Normal, envelhecer é a única opção, porque a outra opção é morrer. E ninguém quer, sabe? Então a gente tem que procurar envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Exatamente. E passando por um processo, é um processo. E assim, esse imediatismo é complicado, né? Porque yoga faz a gente olhar para os desconfortos de uma forma assim, atenciosa, sabe? Então, se você tem um desconforto físico, fica atenta, né, naqueles detalhes, porque tudo começa às vezes muito sutil. O desconforto nunca fica intenso, né? Na maioria das vezes, nunca vem tão intenso, mas é um desconforto que vai aumentando com o passar do tempo. E geralmente a gente ou ignora, finge que ele não existe, ele vai aparecendo em outros contextos, outras situações, mas a gente continua ali ignorando, anestesiando, né? Fingindo que ele não existe, achando que vai passar. Porque lidar com o desconforto, de uma certa forma, vai pedir um movimento seu, pessoal. Você vai ter que agir. E é esse agir que coloca esse imediatismo ali em questão. Porque tem ações que você vai precisar de um tempo para processar, sabe? Você vai precisar de um tempo para reorganizar, ajustar. E é isso que o yoga vai trabalhando, né? É uma tríade. Pensa assim, uma tríade. Nas aulas a gente trabalha o pranayama, que é a respiração, né? Como que essa respiração conversa com o seu sistema nervoso e como que é a partir da respiração que a gente começa a diminuir índices, por exemplo, de estresse, ansiedade. E ninguém para respirar, né? Todo mundo acha que sabe respirar, mas ninguém respira direito. Que é automático. Que é automático. E que detalhe, é um superpoder no yoga, né? Quando a gente ganha essa consciência, assim, que pode interferir diretamente numa função autônoma do corpo. Olha que poder, né? Porque você começa a perceber que tem respirações que vão estimular seu corpo, que vão desacelerar seu corpo, que vão trazer mais estado de presença. Então, isso só nesse aspecto da respiração. Aí tem os asanas, as posturas, os movimentos com o corpo. E, por exemplo, no yoga, nosso corpo foi feito para movimento, não é para ficar parado, né? A gente tem que nutrir esse veículo corpo com um bom combustível. E o movimento é um bom combustível, né? Até para a gente perceber onde é que está ali o que a gente vai ter que trabalhar. E no final, o relaxamento também, que é o mais difícil, né? Desacelerar, parar um pouquinho, fazer uma pausa, 1 hora na semana para tentar organizar mais a mente, né? É sobre isso. Mas você usou um termo que eu queria entender melhor. Você falou que o yoga é o desconforto. Com desconforto. Desconforto. Como assim? Então, pensa assim, desconforto é tudo aquilo que vai, né, te tirar do seu eixo, da sua harmonia. Então, como yoga é físico, mental e emocional, os desconfortos também serão físicos, mentais e emocionais. É o que... Vê se eu entendi. As posturas e a respiração, quando você fica naquela postura e você precisa respirar naquela postura... É um desconforto. Que é teoricamente o desafio, é como se fosse o desconforto. É isso que você chama? Sim, por exemplo, pensa assim, naquelas posturas, uma postura de equilíbrio.
nem sempre a gente vai estar ali naquele equilíbrio máximo, né, trabalhando. É desconfortável às vezes sustentar um equilíbrio. Ou então uma postura de torção, que a gente gira um pouquinho a coluna. Às vezes respirar numa torção é mais desconfortável que ficar em equilíbrio. E esse desconforto, ele é físico, porque a gente começa a perceber que o corpo não está tão fluido como a gente gostaria. Mas ele também é mental, porque a mente fica brigando o tempo inteiro. Pensa assim, essas posturas desconfortáveis no yoga, como que a mente fala? A gente fica pensando ali, que hora que vai acabar, qual vai ser a próxima postura, o que está acontecendo, o que não está fluindo, o que poderia estar... A nossa mente não para. Mas esses desconfortos, na verdade, são sinalizadores. Se a gente olhar assim com atenção, um desconforto é um excelente sinalizador, né? Um desconforto, por exemplo, físico, que você está encurtado, é um sinalizador para você trabalhar um pouquinho mais de mobilidade. E aí quando você olha para o desconforto com carinho, sem ignorar, com atenção, esse desconforto ele te traz informações incríveis de autocuidado, sabe? Autocuidado. Às vezes um desconforto assim, até de dor mesmo, sabe? Você começa a sentir um desconforto, sei lá, abdominal. Não é um sinalizador para você procurar ajuda urgente, né? Assim, uma ajuda, faz exame. Então, assim, o desconforto é um grande sinalizador, até porque o nosso corpo somatiza, né, muitas coisas, né? Então, olhar o desconforto como uma oportunidade de transformar algo que pode ficar mais sério lá na frente, sabe? Pensa assim, né, até no universo da medicina, quantas pessoas às vezes chegam naquele nível máximo ali do desconforto, procuram ajuda só quando elas já estão no limite, do limite, do limite. Porque elas seguraram ou ignoraram ou acharam que esse desconforto ia sumir milagrosamente. Então é isso, né? O yoga faz a gente mudar um pouquinho o olhar para um desconforto com essa intenção de cuidar. Peraí, um desconforto no meu corpo, na minha mente, então o que eu preciso fazer para trabalhar esse desconforto? Gente, então assim, só recapitulando aqui o que a Samara já falou pra gente, do princípio da yoga, de autogestão, autocuidado, físico, mental e emocional, dando um olhar principalmente pro desconforto, um olhar cuidadoso, eu gostei dessa palavra, pros desconfortos. E que eu gostei muito de quando você está na posição e conseguir respirar. É um exemplo, isso é um grande desconforto, né? Você conseguir ficar naquela posição e é sempre assim, o desafio, que ela chama de desconforto, para mim eu chamo de desafio, que é o meu desafio quando eu tô fazendo o yoga. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem saber mais, sigam aqui o canal, ativem o sininho para receber mensagens sempre que tiver um vídeo novo, deixem o seu like e já já a gente volta com mais conteúdo. Um beijo!